Bem, alunos do sétimo ano, a gente está aqui mais uma vez com uma videoaula digital, né? Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível para vocês assistir quantas vezes vocês precisarem e é uma continuação. Então é muito importante que você tenha assistido os vídeos anteriores que a gente já começou a falar de números racionais, principalmente de números decimais, que é a continuidade dessa aula. E outro conhecimento prévio é a soma e a subtração de números inteiros. Lembra lá no início do ano, quando nós falamos que os conjuntos numéricos, o estudo dos conjuntos numéricos, que a gente começa lá no sexto ano, com os números naturais. Aí no início desse ano vocês já viram os números inteiros. E agora a gente está vendo os números racionais. É uma construção desse conhecimento matemático. Então você precisa saber como são os números naturais, e principalmente como são os números inteiros. Então aqui meio que a gente vai revisar um pouco como acontece essa soma com os números inteiros, que é igual para os números naturais, né? Perdão, que é igual para os números racionais. Então vamos dar continuidade. Sétimo ano. Primeiras operações com os racionais. Qual vai ser as operações que nós vamos ver? Nós vamos ver adição e subtração. Para fazer a adição é igual dos números inteiros. Então, a gente vai começar olhando aqui algumas adições de números inteiros. Se eu tiver 3 mais 5, pela lógica, nós sabemos que se é uma soma, né? 3 mais 5 vai dar 8. Até aqui não tem nenhum problema. O problema vem quando nós começamos a falar com números negativos. O que é que acontece nesse exemplo de baixo? Eu tenho 3 mais menos 5. Quando eu falo que eu tenho mais menos 5, eu tenho um parêntese. Então eu preciso retirar esse parêntese. Aí eu tenho que obedecer aquela regrinha. Se eu tenho mais, parêntese mais. Quando você tirar o parêntese, vai ficar mais. Se eu tenho mais, parêntese menos, vai ficar menos. Se eu tenho menos, parêntese menos, vai ficar mais. E se eu tenho menos, parêntese mais, aqui é o mais, vai ficar menos. Maneira fácil de lembrar. Quando o sinal que estiver fora do parêntese for igual ao que está dentro do parêntese, ele vai ficar positivo, vai ficar o sinal de mais. Quando eles forem diferentes, o que estiver fora for menos e o de dentro mais, ou o que estiver fora mais e o de dentro menos, eles vão ficar com o sinal negativo, que é menos, que é o que acontece aqui. Ó. Os sinais são diferentes, é mais e menos, então ele ficou negativo. Então eu preciso fazer 3 menos 5. Aí você lembra, você vai pegar o maior número, subtrair do menor, 5 menos 3 vai dar 2. E você vai repetir o sinal do que tiver o maior valor. Nesse caso, o que tem o maior valor é o 5. Ele é negativo, então a sua resposta vai ser negativa, vai dar menos 2. Por isso que é importante lembrar do que a gente viu dos números negativos, porque continua aqui. Exemplo de baixo é menos 3 mais 5, mesma coisa. Aqui não tem o que tirar do parêntese, né? Vai ficar menos 3 mais 5 mesmo. Sinais diferentes, você vai subtrair o maior pelo menor e repetir o sinal do maior. Quanto é 5 menos 3? É igual ao de cima, né? 5 menos 3 vai dar 2. Quem deles tem o maior valor? É o 5. O 5 é positivo. Então a resposta também vai ser positiva. Como é positivo, não precisa colocar o sinal de mais. O último exemplo, existe aqui a trocazinha do parêntese, né? Eu tenho mais fora do parêntese e menos dentro. Se a gente olhar para cá, ó, a gente sabe que o sinal vai ficar negativo. Então está aqui o sinal negativo. Menos 3 com menos 5. Quando a gente faz uma operação que tem dois sinais iguais, menos com menos ou mais com mais, você soma e repete o sinal. 3 mais 5 é 8, os dois eram negativos, então a resposta continua negativa. Tá? Até aqui a gente só falou de números inteiros, a gente não falou de números decimais. Podemos efetuar a adição no conjunto dos números racionais de uma maneira dependendo de como os números estão representados, com a forma decimal ou com a forma fracionária. Com a forma decimal, nós vamos seguir as regras dos números inteiros, tá?
dos conjuntos dos números inteiros. Então, tudo aquilo que a gente viu para os inteiros vai servir para os números decimais. Primeiro caso, os dois números são positivos ou dois números são negativos. Então, a gente tem o primeiro aqui, né? 2,5 mais 4,7. O que é que nós fazemos? Nós somamos os dois. Quando vocês forem somar, vocês têm que lembrar que tem que colocar vírgula abaixo de vírgula e efetua a soma, tá? Essa vírgula aqui, ó, ela vai permanecer onde ela está. 5 mais 7, 12. Um decimal subiu. 1 mais 2 mais 4 vai dar 7. Então fica 7,2. Eu somei só os valores. Aí depois você vê o sinal, né? Como eles são positivos, basta repetir o sinal. Quando a gente tem a soma de dois números negativos, você vai somar os valores do mesmo jeito que a gente fez aqui. Vírgula abaixo de vírgula é muito importante. 3,01 mais 0,55 e você soma. 1 mais 5, 6. 0 mais 5, 5. A vírgula permanece onde ela está. 3 mais 0, 3. Você tem essa soma, aí a gente vai se preocupar com o sinal. Se ela era negativo, se eles eram negativos, então esse valor vai permanecer negativo. Já que era menos com menos, o resultado tem que ser menos. Se fosse positivo e positivo, o sinal seria positivo. A gente tem que ter esse cuidado. Então aqui, ó, a gente repete o sinalzinho de menos. Esse valor é negativo. Até aqui, igual aos números inteiros. O segundo caso. O segundo caso é um número positivo e o outro negativo. Porém, eles não são simétricos. Eles não têm o mesmo valor. Se eles tivessem o mesmo valor, a resposta seria zero, tá? Por isso que ele está enfatizando aqui a questão da simetria. Se você pega um valor menos 5,5 mais 5,5, a resposta seria zero. Porque é o mesmo valor com sinal diferente, então dá zero. O que é que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar o maior valor nessa situação, nós vamos subtrair o menor valor e vamos adicionar o sinal do maior valor. Como assim? Olhar aqui o primeiro exemplo. Vamos só olhar os números. A gente tem 4,25 e 3,12. Qual deles é o maior valor? O maior valor vai ser o 4,25 e ele é positivo. Se ele é positivo, eu já sei que quando eu terminar essa operação, a minha resposta vai ter que sinal? Positivo. Por quê? Porque o maior valor dessa conta, ele é positivo. Se ele fosse negativo, o sinal lá da resposta seria negativo. Vou continuar aqui, tá? Os dois têm sinais diferentes. 4,25 é positivo e o outro é negativo. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o 4,25 menos o 3,12. Vou fazer aqui no cantinho. 4,25, vírgula abaixo de vírgula, menos o 3,12. 5 menos 2, nós vamos ter 3. 2 menos 1, 1. 4 menos 3, 1. Então aqui eu tenho a minha resposta só da subtração. A partir daqui eu tenho que saber qual vai ser o sinal. Como a gente fez o estudo do sinal antes, nós sabemos que esse sinal vai ser positivo, né? Subtraímos o menor módulo do maior módulo, porque a gente acabou de fazer. Aí aqui ele dá a resposta. Obtemos o sinal do número de maior módulo. Toda vez que ele fala módulo, ele está falando valor. Ele quer saber apenas o maior valor. Qual dos dois tem maior valor? 4,25. Se ele é positivo, a resposta tem que ser positiva. Situação de baixo é diferente. O maior número é negativo. Menos 2,71, que é maior do que 0,28. Então você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o maior valor, que é 2,71, menos o menor valor. Depois que você subtrair, você vai pegar o resultado
e colocar o sinal adequado. Qual é o sinal adequado? Do que tiver maior valor. Quem é que tem maior valor? 2,71. Se é negativo, a resposta vai ser negativa. O próximo caso é o número na forma fracionária. Aí aqui eu venho lembrar um vídeo que a gente gravou, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz para o 7º ano, que eu mostro passo a passo como fazer a transformação de frações com bases diferentes. Ó. Se a gente observar aqui, são bases diferentes. Então a gente não pode fazer comparação, a gente não pode fazer adição, a gente não pode fazer subtração. Como transformar eles em bases iguais? Que no caso ali é o 2, que a gente utiliza o MMC. Então, se você não viu esse vídeo, volta lá, vê, depois volta para esse momento aqui. Para a gente poder somar duas frações, o primeiro passo, o denominador, que é a parte de baixo, eles têm que ter o mesmo valor. Nesse caso é diferente, é 6 e 4. Então, você precisa fazer o MMC de 6 e 4. Eu vou fazer desse exemplo, tá? Fazer o MMC de 6 e 4. O menor número primo possível que divide 6 e 4 é 2. Então vai ficar 3 e 2. O menor número primo aqui continua sendo 2, só que ele só vai poder dividir o 2. O 3 não dá para dividir por 2, então você repete ele. 2 dividido por 2, 1. O 1 não me é mais relevante. Se eu cheguei até 1, é porque acabou para aquele número. Só que eu ainda tenho 3. Qual é o próximo número primo? Depois do 2 é o 3, né? Então, 3 vai dar para dividir por 3, que vai dar 1 também. Quando você encontrar os dois 1s, é porque o seu MMC acabou. E o que é o MMC? Vai ser o resultado da multiplicação desses números aqui do lado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Que está aqui, ó, o MMC já feito aqui para vocês. Substituir o denominador, substituir aqui a parte de baixo dos dois. Você tem que transformar o numerador, que é os números que estão em cima. Você vai fazer 12 dividido por 6. 12 dividido por 6, que vai dar quanto? Vai dar 2. Esse 2 você vai multiplicar com o número que está em cima. 2 vezes 5, 10. Aqui o 10. Ó. Tá? Mesma coisa para o outro. Você vai pegar 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3. Vou colocar o 3 aqui. Ó. Opa. 3. Então, 3 vezes 3, você multiplica com o número de cima. Vai ser quanto? 9. Então, você transformou tanto o denominador quanto o numerador. Se os denominadores estão iguais, basta você somar os números de cima. 10 mais 9, 19. Está aqui a resposta. Os de baixo eu não vou fazer o MMC, tá? Porque já foi mostrado, levaria muito tempo. Então, procurem estudar o MMC no vídeo anterior e esse daqui também. Eu tenho menos 7 décimos mais 3 oitavos. Se aqui é negativo, eu vou ter que seguir aquela ordenzinha, né? Vai ficar com o sinal do maior módulo. Mas primeiro, eu tenho que transformar os denominadores que são diferentes. Fazendo o MMC de 10 e 8, nós obtivemos 40. Então você substitui esses dois números por 40 e você faz a mesma coisa. 40, 40 dividido por 10, né? 40 dividido por 10, que vai dar 4. E esse 4 vezes o 7. 4 vezes 7, nós vamos ter 28. O sinal aqui permanece, tá? Porque o 7 era negativo. 40 dividido por 8, que vai dar 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Então aqui já fez a transformação do numerador. Parte de baixo está ok? Os dois são 40. Então você segue para fazer a soma de cima. Aí aqui você esquece essa parte de baixo, você esquece o 40, você resolve só o de cima. Por quê? Porque o 40 só vai repetir, ó. Aqui você fez o 12 vai ficar embaixo até a resposta. Menos 28 mais 15. Sinais diferentes, é menos e mais. Então você vai pegar o 28 menos o 15, né? 8 menos 5, 3.
2 menos 1, 1. E você vai repetir o sinal do maior número. O maior número é 28, ele é negativo. Então aqui vai permanecer negativo. Situação de baixo. Os denominadores eram diferentes. Ele fez o MMC, achou que é 60. Ele transformou os números de cima, os numeradores, né? Ó, 60 dividido por 12, 5. 5 vezes 5, 25. Como esse 5 era negativo, ele permaneceu negativo. O outro, 60 dividido por 5, 12. 12 vezes 3, 36. Esse 3 era negativo, aqui permaneceu negativo. O 60 nós repetimos. E a gente tem que resolver agora 25 mais menos 36. Se os sinais são iguais, você vai somar e repetir o sinal. 25 mais 36 deu 61. Se é negativo, um é negativo e o outro é negativo, a resposta tem que ser negativa, tá? Prestem atenção na questão dos sinais. Então, para você resolver a questão fracionária, a única diferença que tem do que a gente viu aqui nos números racionais é que você tem que fazer o MMC e transformar a fração. Então, tem que ser estudado isso, reforçando, tá? Vocês estão com tempo, procurem estudar a questão de transformação de fração. Vocês já viram isso no sexto ano. Vale a pena pegar o livrozinho do ano passado e rever a questão do MMC. As propriedades que a gente vai ter nos números racionais é a mesma propriedade que a gente tem nos naturais e nos inteiros. Fechamento. A soma de dois números racionais é um número racional. Então, se eu estou somando um número natural com um número natural, esse daqui é um número natural. A mesma coisa se for um racional. 1,1 mais 1,1 vai dar 2,2. Então, essa resposta é um número racional. Professor, certo, mas eu somei 2,5 mais 1,5. Isso daí vai dar 4. 4 é racional? 4 eu não estou vendo ele com a parte fracionária. Mas aí você lembra que todo número racional, ele também vai ser um natural. Então, esse natural que você encontrou, ele é racional. Ele pode ser representado como uma fração, né? Ele pode ser 4 dividido por 1. Se ele pode ser representado como uma fração, obrigatoriamente ele vai ser um número racional. Cuidado, tá? Então, por mais que dê a resposta a um número inteiro ou um número natural, lembra lá que todo número inteiro e todo número natural vai ser um número racional. Comutativa, a ordem das parcelas não vai alterar, então quem você decidir somar ou subtrair primeiro não vai fazer diferença na resposta. Associativa, o modo como você vai associar esses números também não vai alterar a resposta se você seguir o padrão, né? Se eu tenho 1,7 mais 1,3 mais 2. Se eu decidir primeiro somar 1,7 mais 2, eu vou ter 3,7 mais 1,3. Isso daqui vai dar 5. Se eu tivesse feito do seguinte modo, vou fazer uma barrazinha aqui. Ixi, eu fiz aonde vocês não veem, né? Onde eu tô. Vou botar aqui no canto. 1,7 mais 1,3 mais 2. Eu tenho isso daqui. Se eu somar primeiro 1,7 com 2, vai dar 3,7. 1,3 que nós não usamos, desce. Quando eu somar isso daqui, vai dar 5. Se eu fizer de uma maneira diferente, 1,7, primeiro eu vou somar com 1,3. Vai dar 3. O 2 eu não usei, eu vou repetir. 3 mais 2 também vai dar 5. Então, a forma como eu resolvi, a associação que eu fiz, não mudou a resposta, tá? Essa é a propriedade da associativa. Elemento neutro, quando a gente está falando de soma e subtração, qual é aquele valor que, se eu somar, não vai fazer diferença? Esse valor vai ser o zero. Se a gente estivesse falando de multiplicação e divisão, esse valor seria o 1. Elemento simétrico. Elemento simétrico não tem lá, nós não temos nos naturais. O elemento simétrico ele vem com os inteiros.
É aquilo lá que eu falei. Se eu tenho 5 mais o oposto dele, quem é o oposto de 5? Quem é o simétrico de 5? É o menos 5. Se eu somar um número com o seu oposto, o resultado é zero. Ah, professor, isso daí não é elemento neutro, não? Não. O elemento neutro diz o seguinte: se eu tenho 5 mais zero, a resposta vai ser 5. Então tenha cuidado, tá? Um é elemento simétrico, o outro é elemento neutro. Se a operação está sendo feita com o valor oposto daquele número, isso é simetria. Se a operação está sendo feita com zero, é elemento neutro. Subtração. Relembrar alguns casos de subtração dos números inteiros. Nós temos um número positivo menos um número positivo. Aí o que é que faz aqui? Você vai pegar o maior menos o menor. No caso, o maior é 5, menos 3 vai dar 2. E você vai repetir o sinal do maior valor. Aqui, ó, tem menos e mais e um parênteses. Quando você tirar, esse 5 vai ficar negativo. E o 5 ele é o maior valor. Então a resposta será negativa. Tem que ter muito cuidado, por isso que a gente utiliza parênteses, por isso que eu falo muito. Vai substituir um número, coloque em parênteses, porque vocês vão ter que fazer a regrinha dos sinais. Aqui, ó, sinais negativos. Quando a gente tirar esse parêntese, dois sinais iguais, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, era 3 menos menos 5. Ele acabou virando 3 mais 5. Então tem que ter muito cuidado. 3 mais 5 é 8. Aqui, ó, é menos 3 menos mais 5. Temos que resolver a questão do parêntese. Professor, por que, é que o senhor não resolve a questão do parêntese daqui? Porque o daqui, ele está na frente da operação. Quando ele está na frente da operação, você não precisa fazer nenhuma regra. Basta você tirar o parêntese. Você tirando o parêntese, ele vai continuar sendo negativo. Mas aqui, seguindo a ordenzinha, né, negativo com positivo, vai ficar negativo. Se você tem dois sinais iguais, você vai somar e repetir o sinal. Os dois são negativos, então fiz 3 mais 5, 8. E repete o sinal. O de baixo, menos 3, menos 5. De novo, resolve a questãozinha do sinal do parênteses, tá? Sinais iguais, quando você tirar vai ficar positivo. Menos 3 mais 5, sinais diferentes. Essa mesma situação que a gente viu aqui, ó. Você vai subtrair, se os sinais são diferentes. 5 menos 3, 2. E você vai repetir o sinal do maior número. O maior número é 5, ele é positivo, então esse 2 é positivo, tá? Só um instantezinho. Aqui a gente vai ter os mesmos, eu não vou alongar muito, porque é a mesma coisa para os números quando a gente está fazendo a adição. Tudo que a gente utilizou lá na adição vai ser utilizado aqui. Você tem dois casos também. A gente tem o caso com os decimais e com as frações. As regras são exatamente as mesmas. 8,8 menos 4,5. Resolvemos o parêntese, ficou positivo. Aí eu tenho que fazer 8,8 mais 4,5. Deu 13,3. O outro caso, nós temos um sinal negativo e um sinal positivo. Quando tirar o parêntese, ele vai ficar o quê? Negativo. Então você tem um número negativo menos um outro número. Se os sinais são iguais, você repete o sinal, né? A resposta já é negativa automaticamente. E você soma esses dois. Por quê? Porque eles têm o mesmo sinal. Aí a gente vem para as frações. Se você pegar 3 e 8 e fizer o MMC, vou fazer aqui. 8 e 3. Aí a gente começa a perguntar, qual é o primeiro número primo que dá para dividir? O primeiro número primo é 2. 2 dá para dividir algum deles, dá para dividir o 8. Então vai ser 4. Não dá para dividir o 3. Vou deixar ele aí por enquanto.
O 2 ainda dá para dividir o 4, que vai dar 2, que vai ser dividido por 2, deu 1. Se o 3 não podia ser dividido por 2 em nenhum momento, você repete ele. Agora que você terminou o 2, você vai para o próximo número primo, que vai ser 3. Igual daquela outra vez que a gente fez. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Por isso que aqui, ó, tá 24, tá? O 24 veio do MMC. Então, bem por aqui ele fez o MMC desses dois números. Aí ele fez aquela transformação. 24 dividido por 8. Vou botar o sinalzinho aqui. Vai dar 3. 3 vezes 1. 3 vezes 1 vai dar 3. Mesma coisa tu faz com outro número. 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 1 vai dar 8. É assim que ele transformou a parte de cima. Se os números de baixo estão iguais ao 24, você repete ele, porque não se somam, é o denominador, né? E você vai fazer essa operaçãozinha aqui. Um número é negativo. Toda vida que na fração, em frente da barra, tiver o negativo, é porque o número de cima é negativo, tá? Então, esse 3 é negativo. Vai ficar menos 3 mais 8. Sinais diferentes, você vai subtrair e repetir o sinal do maior. 8 menos 3 é 5. O 8 é o maior número e ele é positivo. Então, isso daqui vai ser positivo. Embaixo é um outro exemplo, né? Ele fez o MMC de 12 e 3, que deu 12. 3 é um múltiplo de 12, então, às vezes isso acontece no MMC de virar apenas um número. Aí você transforma. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 7, 7. Então, 7 permaneceu, já que o denominador não mudou. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 5 é 20. Transformamos, né? A gente tem um número positivo, menos 20. 7 menos 20, você vai subtrair e repetir o sinal do maior. Quem é o maior é 20. Então, já sei que ele é negativo. 20 menos 7, 13. Ao trabalharmos com as operações, mais 5 mais menos 2, sabemos que podemos escrever de uma forma simples, né? Essa forma simples que ele está indicando para vocês é vocês usarem a regrazinha aqui do parênteses. E aqui fica a atividade para vocês fazerem, tá? É a página 85, 86, 87, 88 e 89. Próxima aula, se a gente estiver nesse formato, eu vou estar passando para vocês a correção dessas atividades. Então fiquem bem, estudem, tá? E dê uma olhadinha nas aulas anteriores, principalmente a questão do MMC lá, que é muito importante.